Graça e paz, amados irmãos. Amém? Ok, irmãos. Creio que vocês estão alegres, satisfeitos por estarem na presença do nosso Deus em culto público, porque nós estamos na presença dele sempre, né? Mas em culto público agora, momento bem significativo, especial, onde nós estamos aqui para cultuar a ele, o que estamos fazendo. E chegamos agora a esse momento da ministração da santa, gloriosa palavra do nosso Deus. E aproveito também a oportunidade para cumprimentar aqueles que estão nos assistindo virtualmente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E fica o convite aos que puderem estarem conosco no próximo domingo, pessoalmente aqui, para a gente cultuar a Deus juntos aqui na igreja. Queridos, nós vamos falar sobre esse tema que está aí projetado e vamos ler o texto também que está aí projetado do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46 ao verso 52. E hoje vamos falar sobre o encontro transformador. O encontro transformador. E eu desejo, peço a Deus que Ele, por meio desta palavra, fale aos nossos corações, fale também àqueles que nos assistem, por que não dizer, fale também àqueles que estão apenas nos ouvindo agora, os nossos vizinhos, tanto da direita como da esquerda, também aqueles que nos escutam agora, aqui no primeiro andar. Chega a minha voz, eles não nos veem, mas estão ouvindo, não é? Já ouvi relatos. De repente, alguém dizer, não, pastor, eu escuto o Senhor lá de casa. Não é? Então, não estão aqui, mas estão a nos ouvir. Então, aonde estiver chegando a nossa voz, seja por meio da transmissão ou não, que Deus abençoe a todos. Esse é o meu desejo. Então, vamos lá, amados irmãos. Marcos, capítulo 10, verso 46, a narração da cura que aconteceu em Jericó. Cura que aconteceu de Bartimeu. E o texto sagrado nos diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Palavra do Senhor. Ó Deus amado, Deus eterno, cheio de graça, misericordioso, bondoso, neste momento, Pai, diante aqui da tua igreja que se reúne aqui, ó Deus, eu venho a te pedir que mais uma vez tenha misericórdia, compaixão de mim, Senhor, que tenha uma responsabilidade não pequena de ministrar a tua palavra. Ó Deus, ainda sabendo que todo domingo, com raras exceções, eu assumo este púlpito para ministrar a tua palavra, todo domingo é algo novo. Todo domingo, Senhor, vem aquele friozinho na minha barriga, vem aquela sensação de incapacidade. Ó Deus, porque de fato eu sou incapaz de ministrar a tua palavra desprovido do teu Espírito Santo. Então, ó Pai, tem piedade de mim, misericórdia. Me ajuda em nome de Jesus a expor a tua palavra guiado pelo Espírito Santo, para que assim a tua igreja ouça não a minha voz, mas ouça o Senhor falando por meu intermédio. Ó Deus amado, que essa palavra nos alcance poderosamente,
trazendo conforto, trazendo orientação, trazendo, Senhor, salvação, trazendo, Senhor, Pai amado, aquilo que lhe aprouver nos dá nesta noite. Ser conosco que estamos aqui de forma presencial, ser com aqueles que nos assistem agora, Pai, ser com aqueles que não estão aqui e nem nos assistindo, mas estão ouvindo a minha voz. Abençoa eles em nome de Jesus, ó Deus, e cumpre a tua vontade. A nossa vontade está expressa diante de Ti, é que sejamos edificados, é que haja salvação, libertação, que haja em nome de Jesus nesta noite, Pai, iluminação para a glória do Teu nome. É isso que queremos, em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém e amém. Ora, meus amados irmãos, existem certos encontros que mudam completamente a trajetória da vida humana. Isso é fato. Por exemplo, às vezes, acontece que uma pessoa solteira, em um determinado ambiente, onde ela não tinha nenhuma pretensão de encontrar o amor da sua vida, por assim dizer, de repente, ela é apresentada a alguém e a partir daí inicia-se uma conversa que culmina em um relacionamento firme, duradouro, que glorifica a Deus. Podemos assim dizer que foi um encontro que transformou na área amorosa a vida dessa pessoa. Em outras circunstâncias, isso pode acontecer com uma oportunidade de emprego, de trabalho. O indivíduo conhece alguém e o encontro termina com uma abençoada proposta e aceitação profissional, onde ali houve uma transformação, uma mudança. Enfim, é fato que existem encontros que são transformadores. Repito, existem encontros que são transformadores. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu com Bartimeu, descrito aí no texto que acabei de ler. O encontro de Bartimeu com Jesus transformou completamente a vida dele. Foi um encontro que entrou para a história biográfica de Bartimeu, porque ele foi transformado após aquele encontro. Todavia, é notório, quando lemos o texto, que para que o encontro fosse possível entre Bartimeu e Jesus, Bartimeu precisou movimentar-se, Bartimeu precisou agir firmemente para que acontecesse aquele encontro. Mas, quando ele conseguiu, de fato, se encontrar com Jesus, para sua surpresa, ele recebeu mais do que desejava inicialmente. O encontro foi muito melhor do que ele imaginava que seria. Ele foi surpreendido positivamente. Se não, a partir de agora vejamos algumas atitudes que Bartimeu tomou, que culminou com a transformação da vida dele, no encontro entre ele e o Cristo. E aqui eu enumerei para nós, irmãos, alguns pontos específicos baseados no texto. Nós percebemos, em primeiro lugar, que Bartimeu, ele aproveitou a oportunidade que Deus estava lhe concedendo. Bartimeu, repito, aproveitou a oportunidade que Deus estava lhe concedendo. E aí, meus queridos, é importante notar que Jesus estava passando por Jericó e, detalhe, não voltaria mais àquela cidade. Jesus estava passando ali e não voltaria, como de fato não voltou mais. Em outras palavras, a chance de Bartimeu era única. Ou ele aproveitava, ou de fato deixava passar aquela oportunidade. Agora é importante pensar que não aproveitar aquela oportunidade deixaria Bartimeu na mesma situação.
ele continuaria cego, ele continuaria dependente da caridade dos outros para viver naquela cidade. Já se ele tivesse coragem, como de fato o texto diz que ele teve, e ele não perdesse a oportunidade, como de fato ele não perdeu, nada garantiria. Não havia uma garantia, mas havia sim uma possibilidade real da vida dele ser transformada, da vida dele ser mudada para melhor, como de fato o texto descreve que foi o que aconteceu. Ele não tinha nenhuma garantia, mas uma coisa era certa: se ele deixa passar a oportunidade, já estava ali determinado, ele permaneceria da mesma forma. Se de fato ele abraçasse aquela oportunidade, e ele então, de forma determinada, trabalhasse para que aquela oportunidade se concretizasse em um encontro entre ele e o Cristo, a possibilidade era real da vida dele ser mudada, embora não houvesse garantia. Então, meus amados, eu creio, e aqui é a minha crença, que baseado nas informações que Bartimeu tinha sobre Jesus Cristo, ele não desperdiçou aquela oportunidade que estava recebendo de Deus e, consequentemente, ele teve a vida transformada. Ou seja, o que fez com que Bartimeu abraçasse aquela oportunidade? As informações que até então tinham chegado a ele. Bartimeu, ele era deficiente visual, mas ele não era surdo. Ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir. Então é óbvio que alguém chegou a Bartimeu e trouxe informações sobre Jesus, informações tais que impactaram o coração de Bartimeu, e o Espírito Santo ali plantou uma determinação que fez com que ele fosse, de fato, ao encontro de Jesus, ou pelo menos ele não desistisse daquela oportunidade. As informações que chegaram a Bartimeu trouxe fé ao coração dele. Fé de que, se de fato ele tivesse um contato com o Cristo que estava ali passando, sua vida poderia ser mudada, como de fato foi. E aí a Escritura é muito clara. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. De repente, não sabemos, mas enquanto estava aquela muvuca toda, uma aglomeração, uma multidão seguindo Jesus, e ainda mais os 12 discípulos. De repente alguém chega para Bartimeu, que está apenas ouvindo tudo aquilo, e diz assim: você sabia o que está acontecendo? Estou conjecturando. E Bartimeu: não, estou apenas ouvindo. Está passando aí aquele que, não é que disseram, é fato, é real. Ele tem capacidade, ele já abriu os olhos de outros cegos. Ele orou e a pessoa passou a enxergar. Ele orou, pediu a Deus, e um coxo passou a andar. Mais ainda, ele deu uma voz de comando e um morto ressuscitou. E de repente tudo aquilo encheu o coração de Bartimeu, e ele passa então a dizer: é a minha oportunidade. É a oportunidade de eu sair desse lugar onde eu estou. Eu não sei se ele vai fazer o mesmo comigo, mas eu já sei que se eu não clamar, eu vou permanecer da mesma forma. No ditado popular, eu não tenho nada a perder, só a ganhar. No máximo ele vai dizer: não curo, e eu volto à situação que estou. E se de repente ele curar? E se de repente minha vida mudar? Então, irmãos, há aqui uma nota de rodapé bem interessante, uma observação. Aproveitar as oportunidades que eu estou falando significa movimentar-se, significa fazer com que, às vezes, a oportunidade se transforme em um encontro mesmo. Significa você fazer tudo o que está dentro da sua possibilidade para que o encontro aconteça. Isto porque Bartimeu clamou a Jesus, pois eu repito, era exatamente o que Bartimeu poderia fazer naquela oportunidade: clamar. Se não, vejamos aí os versos 46 e 47, que nos dizem assim: e foram para Jericó.
E aqui é importante uma pausa para dizer que Jericó era uma cidade rica, ao ponto de ser considerada como um paraíso naquela época. Jericó era o lugar que alguns nobres da época escolhiam para descansar, para tirar seus momentos de férias, de lazer. E aí é bem interessante que numa cidade provida de vários recursos, desenvolvida no contexto da época, considerada como um mini paraíso, lá tem uma pessoa desprovida de recursos, lá tem uma pessoa mendigando. Não é? E aí o texto prossegue dizendo assim: quando ele saía de Jericó, ou seja, Jesus entra em Jericó, sua visita lá está acabando, ele está saindo da cidade, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Não é? E aqui, mais uma vez, irmãos, é impressionante o fato e a capacidade de Jesus em aglomerar à volta de si mesmo muitas pessoas. Os evangelhos narram muito esse fato. Jesus, ele atraía as pessoas. As pessoas desejavam estar próximo a Cristo, mesmo que os motivos variassem. Não é? Isto porque muitos se aproximavam de Jesus apenas por curiosidade. Outros se aproximavam para receber alguma informação, alguma bênção, melhor dizendo. Alguma bênção transitória, temporal, passageira. Outros, de fato, se aproximavam para saber quem ele era. Então a multidão aproximava-se de Jesus. Os motivos eram variados. Alguns ali estavam por curiosidade. Quem é esse carpinteiro que está revolucionando? Quem é esse que, quando discursa, de fato, os corações se derretem? Quem é esse que fala tão profundo? Outros estavam ali porque diziam assim: dizem que ele pode fazer milagres, então eu vou lá. Né? De repente ele me cura, de repente ele resolve meu problema. E existia ainda outros que estavam lá para dizer: eu quero conhecer mais a fundo quem é ele. Ele tem algo que é diferente de todos os demais rabinos que ensinam aqui em Israel. O seu ensino é diferente. A sua maneira de lidar é diferente. Eu quero saber quem é ele. E aqui, apenas uma aplicação. O que faz você se aproximar de Jesus? O que faz você se aproximar da igreja? Curiosidade? Né? Desejo de receber um benefício temporal, passageiro, transitório, que é tanto oferecido aí nessas mensagens de autoajuda que permeiam aí a rádio, a televisão. O que faz você se aproximar, estar num culto como este? Qual é a sua motivação? Apenas curiosidade de conhecer melhor a igreja local, de conhecer melhor como funciona a estrutura, a maneira que nós realizamos os cultos? Cristo. O que faz você se aproximar? Eu desejo que o que traga você a um ambiente como este, ou nos assistindo, ou quiçá nos ouvindo com atenção agora, seja realmente dizer: eu quero conhecer melhor a Jesus. Eu quero saber quem é ele. Eu quero, de fato, me aprofundar no entendimento dele. Não é? Porque, detalhe, não basta você estar participando da multidão. Você tem que estar com o objetivo certo, em meio à multidão que anda com Jesus, que segue a Jesus. Então, irmãos, o texto diz, voltando ao texto, assim: Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, detalhe, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Percebe? Ou seja, Bartimeu está aproveitando a oportunidade da única maneira que é possível. Ele não pode ir a Jesus, porque ele não enxerga, tem uma multidão. Mas ele pode clamar, porque através da sua voz, sobressaindo ao barulho da multidão, talvez a sua voz chegue aos ouvidos de Cristo. E essa voz chegando aos ouvidos de Cristo, quem sabe, não chame a atenção do Cristo e o encontro aconteça.
Então a oportunidade está lá, mas ele está trabalhando em meio à oportunidade para que se concretize o encontro. Percebe? E aí, irmãos, a oportunidade, às vezes, ela chega a nós sem avisar. Percebam isto. Nós estamos aqui, domingo à noite, 20 de fevereiro, e não sabemos se amanhã o Senhor nos coloca diante de uma oportunidade sem a gente menos esperar. Às vezes a oportunidade chega sem avisar. Note que o texto descreve Bartimeu em um dia normal. Era um dia normal, onde Bartimeu habitualmente sentava à beira daquele caminho para mendigar, depender da caridade do próximo. Pressupõe-se que fosse algo habitual ele sentar ali, naquele local, e ficar mendigando a caridade das pessoas. Não houve uma comitiva, como acontece, né, com os líderes políticos do nosso país e de todos os países, às vezes, que vem uma comitiva na frente, anunciando, propagando, que vai haver uma visita e tal. Não houve uma comitiva que veio previamente a Jericó, avisar que Jesus ia passar por ali. Não houve. Bartimeu não sabia previamente que Jesus passaria ali. Deus não disse assim, ó Bartimeu, se prepara que amanhã a tua oportunidade chega. Não, as coisas aconteceram no cotidiano da vida, no ordinário. Deus age de maneira ordinária. Às vezes, nós ficamos esperando o extraordinário, quando as oportunidades estão surgindo de maneira ordinária na nossa frente. No dia a dia, quando você troca de roupa, quando você vai ao trabalho, você tem que estar atento às oportunidades que Deus está colocando na sua vida. Sabe? A providência de Deus age ordinariamente também, às vezes extraordinariamente, mas de forma ordinária, estava ali agindo. Foi um dia normal, sem aviso prévio, que na passagem de Cristo por aquela cidade, a oportunidade apareceu para Bartimeu. E diz o texto que quando ele ouviu Jesus, ou melhor, quando ele ouviu ser Jesus que ia passando, aí Bartimeu passa a gritar, para chamar a atenção do mestre. Em outras palavras, Bartimeu com certeza escutou sobre a fama de Jesus. E não perdeu tempo, começou a provocar um encontro com Cristo. E é claro que, ao ouvir falar de Jesus e do que ele podia fazer, o Espírito Santo impulsionou Bartimeu a dirigir-se a Jesus. Porque em um contexto maior, lendo a Bíblia como um todo, e não isoladamente, nós sabemos que é impossível o homem clamar a Cristo, clamar a Jesus, se antes não houver o impulso do Espírito Santo, o dirigindo a Cristo. Bartimeu está ali publicamente, mas nós cremos que à medida que a palavra chegou a ele, sobre Cristo, houve uma disposição ali gerada pelo Espírito Santo. E Deus ali planta uma fé no coração de Bartimeu, que se dirige de maneira determinada para clamar a Jesus. Percebe? Daí o fato que vamos perceber na sequência, ele não desistir. Ele não se dá por vencido. Sendo assim, nós aprendemos que para o encontro acontecer, Bartimeu teve que aproveitar a oportunidade. E aqui cabe uma aplicação. Será que nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus está nos dando, meus irmãos? Será que estamos até percebendo elas? Ou elas estão passando à nossa frente, ordinariamente, e nós estamos esperando uma ação extraordinária acontecer? Inclusive, irmãos, agora me dirijo especificamente àqueles que ainda não se renderam a Jesus. Vocês que estão aqui e aqueles que nos assistem nesse momento, que ainda não tiveram encontro com Cristo, Deus está concedendo uma oportunidade neste momento para vocês terem um encontro transformador com Jesus Cristo. E aí, sigam o exemplo de Bartimeu. Não desperdice essa chance. Não deixe passar essa oportunidade. Porque assim como a oportunidade era única para Bartimeu, eu não estou colocando medo em você. Eu estou falando de uma possibilidade. Ela pode ser
única para você também nesta noite. Nós não sabemos. Ela pode ser única. De repente Deus lhe trouxe aqui, colocou você a nos assistir, ou então despertou o seu coração a nos ouvir agora, os vizinhos aqui, para realmente dizer, é a oportunidade que eu estou concedendo. Não deixe passar. E em segundo lugar, nós aprendemos, queridos, que a desmotivação de algumas pessoas não fez Bartimeu desistir do encontro com Jesus. Sabe? Por isso que eu creio que havia ali uma semente plantada pelo Espírito Santo, semente de fé, que realmente impulsionou, energizou Bartimeu e ele não desistiu. Senão, olhemos aí para o versículo 48, que nos diz assim, e muitos o repreendiam. Ora, o contexto é, Bartimeu está clamando, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí vem a consequência, verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, meus amados, todos nós, em algum momento da nossa trajetória, atente para isto, ou já tivemos, ou estamos tendo, ou ainda teremos contato com pessoas pessimistas. Ou você já teve, ou está tendo, ou terá contato com pessoas pessimistas. Às vezes, são pessoas que desperdiçaram oportunidades preciosas na vida. E hoje, elas vivem frustradas, porque deixaram as oportunidades passar. E na sua frustração, elas tentam desmotivar todo aquele, toda aquela que está tendo suas oportunidades no presente. Ou então, são pessoas que têm receio de arriscar uma mudança, porque vivem desanimadas, vivem entregues a situações desfavoráveis que estão vivendo. E aí elas projetam esse receio para o outro. Quando a oportunidade chega para o outro, ela começa a dizer assim, não sei não, a experiência que eu... Você lembra de fulano que deu errado? Você lembra de ciclano que se deu mal? Não sei, você viu na internet? Aí vai gerando aquela desmotivação. Daqui a pouco a pessoa está dizendo assim, essa oportunidade eu vou deixar passar, não é de Deus, não, deu errado com tantos, vai dar errado comigo também. E aí, irmãos, são pessoas tendenciosas a se colocarem contra as oportunidades que surgem na vida do próximo. Muitas pessoas queriam, de fato, silenciar a voz de Bartimeu. Elas não fizeram nada para ajudar Bartimeu. Bartimeu estava lá, no canto dele. Talvez ninguém ali deu nenhuma esmola a ele. Mas na hora que ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, elas olham e dizem assim, cale a boca, fica no teu canto. Quem é você? Quem você pensa que é? Para incomodar ele. Não está vendo que ele é uma pessoa bem popular? Olha a multidão ao lado. Você é cego, mas não é surdo. Vê o barulho que está acompanhando ele. Mas Bartimeu diz, não, é a minha oportunidade, é a minha chance, não vai passar. O que vai acontecer eu não sei, mas eu dependo da resposta dele, não de vocês. Percebe? Se ele mandar eu calar, eu calo, porque ele é autoridade, vocês não. Percebe? Se ele disser, fica aí, eu fico. Mas vocês não vão me desmotivar. Deixe ele se manifestar, ainda que a sua manifestação seja ignorar o meu clamor, ir embora, sair da cidade. Eu permanecerei aqui e vou dizer, ok, ele me ignorou. Mas vocês, que nunca fizeram nada por mim, fiquem quietos. Não vou me calar. Irmãos. E aí foi isso que aconteceu. Ousadamente, de forma determinada, Bartimeu não jogou aquela oportunidade fora, e ele falava mais alto do que as vozes que estavam contrárias a ele. E aqui também cabe uma aplicação, irmãos. E nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos dando ouvidos a quem? Já parou para pensar nisso? Você está dando ouvido a quem? Nós estamos escutando a voz de Deus que está nos apresentando a oportunidade? Ou as vozes dos pessimistas de plantão, que sempre estão prontos para jogar um balde de água fria em nossas oportunidades, que
possibilitarão, não é que vai dar certo, possibilitarão uma transformação em nossas vidas. Então, antes de você tentar, antes de você ir lá na possibilidade, a pessoa já diz, não vai não, que vai dar errado. Não, você só sabe se vai dar errado se você for. Você só sabe se vai dar errado se você, de fato, aproveitar a oportunidade. Meus queridos, atentem, se houver certeza que a oportunidade vem de Deus, aconteça o que acontecer, devemos permanecer firmes, fechar os ouvidos para as palavras contrárias, desanimadoras, e devemos seguir em frente. Pois foi isso que nós aprendemos com Bartimeu, neste ponto da sua narrativa. A desmotivação de algumas pessoas não fez Bartimeu desistir do encontro com Jesus. Mas agora surge algo bem interessante. Vocês que me ouvem aqui, os que me assistem, os que me ouvem em casa, podem estar se questionando. Mas, pastor, como saber se a oportunidade vem de Deus ou não? Não é interessante isso? Ok, pastor, mas eu não sei, eu estou na dúvida se vem de Deus ou não vem de Deus. Pois bem, em terceiro lugar, quando a oportunidade vem de Deus, atento para isso, as nossas orações são respondidas positivamente. Como é que você vai saber se a oportunidade é de Deus? Quando sua oração ela é respondida. Amados, Bartimeu, ele entendeu que aquela oportunidade vinha de Deus, porque o clamor dele foi atendido. Entendeu? Ele entendeu que a oportunidade vinha de Deus. Isto fica muito claro, porque diante do pedido que ele estava fazendo, Jesus parou e disse, chamai-o. Ou seja, a oração dele foi atendida por Jesus. Então ele disse, se ele está me chamando, ele não vai perder tempo comigo. Ele não vai me chamar lá simplesmente para dizer, fica calado. Não, se ele não quisesse me abençoar, ele seguiria em frente e me ignorava. Se ele teve a prontidão de parar e mandar me chamar, é Deus me chamando. É de Deus. Então, eu estava certo em clamar. Então, por isso que ele levanta, dá um salto e chega até Jesus. Porque ele entendeu, isso é de Deus. Percebe? Então, irmãos, o verso 49, a parte A, nos diz assim, parou Jesus e disse, chamai-o. Daí Bartimeu entendeu que a oportunidade ali que estava surgindo vinha de Deus para ele. Porque Jesus manda chamá-lo. Percebe? Mas ele só ficou sabendo porque ele aproveitou a oportunidade. Se ele ficasse na dúvida, é ou não é? Mas aí, o clamor de Bartimeu representa a nossa oração, a nossa busca. Você colocando diante de Deus, Senhor, mostra para mim se é ou não é. Se essa porta que está se abrindo vem de tuas mãos ou não. Senhor, vai mostrando. E aí, meus queridos, quando a oportunidade é da vontade de Deus, atentem, três coisas acontecem. A primeira, Deus mesmo inclina o nosso coração para orar de conformidade com a oportunidade que está surgindo. Entendeu? Você sente uma direção, você sente uma vontade de orar por aquela porta, por aquela oportunidade, por aquela possibilidade. Todos estão dizendo, é muito difícil, mas você não tem sossego. O Espírito Santo não dá paz a você nesse sentido. Ele impulsiona você a dizer, mas eu vou orar. Todos estão dizendo, esse negócio não dá certo, esse negócio não é de Deus, você não está vendo que isso vai frustrar, mas você sente vontade de orar. O que fazer então com essa vontade? Entender que ela vem de Deus, porque o diabo jamais vai colocar você para orar. O diabo vai tirar a sua vontade de orar. Mas se você está sentindo vontade de orar por algo, impulsionado, é porque é a mão de Deus lhe dirigindo, querido. A não ser que você esteja tão distante de Deus que está orando por algo errado, que a Bíblia condena. É claro que não é de Deus, porque aí é a sua carne. Mas se você diz assim, a Bíblia não fala nada sobre isso, eu tenho que buscar a experiência, o conselho, sabe? E Deus está lhe dirigindo a orar, é porque Ele está querendo lhe abençoar. Como dizia alguém do passado, toda vez que Deus quer dar uma bênção para seus filhos, Deus motiva seus filhos a orar por essa bênção. Percebeu? Toda vez que Ele quer nos abençoar, Ele vai lá e nos motiva a orar. Tem cada oração que você diz assim, meu pai, isso não vai dar certo, porque eu estou sentindo que... Não é?
Ô, irmãos, abrindo aqui um parênteses, o horário já está indo embora. Compreensão de vocês. Estou ainda no segundo, hein? Eita, tem 8 tópicos ainda. Estou brincando, irmão. O pessoal vai embora sem eu terminar. Mas é melhor, né? Se tiver bom até agora, os demais são melhores, eu prometo. Então, para vocês ficarem. Né? Assim. Então, deixa eu só dizer algo para vocês, irmãos. Tem coisas que é bem interessante. Né? Bem interessante. Eu me lembro, irmãos, esses longos anos que eu estou aqui já na nossa igreja, lembro-me, eu e Jussiara, às vezes, tinha um desejo no nosso coração e a gente não tinha R$1, irmão. Mas tinha um desejo de orar em ter uma casa própria. Ela está aqui e pode dizer se não é verdade, não era? A gente fazia cada loucura, irmão. De vez em quando eu saía para olhar as casas que estavam com a placa sem dinheiro. Eu dizia assim, mas Senhor, isso não existe, porque eu não tenho condições, como é que isso vai acontecer? Aí toda hora que a gente ia orar, e eu trazia esse pedido para cá. E alguns irmãos que oravam conosco diziam assim, pastor tem fé, viu? Porque assim, andando na sua bicicleta vermelha, pedindo, morando de aluguel e pedindo uma casa a Deus. Eu disse, claro, tinha um desejo no meu coração, não sabia. Né? E depois veio a se concretizar literalmente, porque a maneira que nós adquirimos a nossa casa, irmãos, não pode ter sido o diabo, porque ele não dá nada a gente. Foi Deus, porque foi a mão de Deus, literalmente. Percebe? A começar do preço que foi a metade do valor, e a pessoa não estava assim, não, ela estava disposta. E mesmo sendo a metade do valor, eu não tinha o valor. E eu orava. E a pessoa que nunca tinha feito assim um crédito no banco para ninguém, o meu pai. Era regra básica, não, tudo me peça, menos isso. Eu não fui, confesso, faltou fé. Mas eu disse, Jussiara, vai lá. Quando o Jussiara falou, ele deu um sorriso e disse assim, vamos lá no banco? Eu disse, é de Deus, só pode ser, não é de Deus, porque o coração abriu, amoleceu, ele foi lá comigo, não foi? Fez o crédito, ainda faltava, irmãos. E eu liguei para o dono e disse assim, olha, mesmo você derrubando esse valor, está abaixo de mercado, eu sei que é Deus me abençoando, mas eu estou jogando limpo com você, querido, eu não achei o dinheiro todo. Aí ele veio nos visitar com a esposa dele, olha. Quando eles entraram em casa, meu irmão, a esposa dele colocou o olho na minha geladeira, que não tinha 6 meses de comprada, providência, e disse assim, amei essa geladeira. Eu disse assim, vai ter negócio. E ela disse assim, gostei. Aí ele ficou assim, disse assim, dá para fazer isso? Faço. Aí ela olhou do lado assim, não foi? E disse assim, rapaz, eu estou sem máquina de lavar, você vai levar meu móvel? Gostei. Aí eu vi que o valor já estava dando, né? E eu fui ousado. Aí ele olhou para o meu micro-ondas e disse assim, gostei, mas o micro-ondas não leva mais não. Não, tá bom. Aí eu disse, eita senhor, e se ele desmanchar o negócio? Eu disse, eu dou até o micro-ondas. Mas ele disse, não, já tá bom e tal. Não foi? E foi uma alegria. Pense, irmãos, foi a melhor coisa assim. No outro dia assim, ele levou a geladeira, levou e fez tudo aquilo. E a chave, quando eu peguei na chave, que levei de Jussiara lá, a gente chorava, eu levei ela lá e depois eu fui lá sozinho, chorava que nem um bebê. Porque eu disse assim, meu Deus, eu tenho uma casa, toda deteriorada. Quem vai na minha casa hoje não é aquela casa não, claro. Né? Deteriorada, tudo aquilo, mas eu olhei e disse assim, visualizei, disse, o Senhor está me dando esse espaço aqui todo deteriorado, mas eu já visualizo a maneira que vamos construir. O Senhor está começando, o Senhor vai finalizar. Não foi 2 anos, nós entramos para casa. Não foi? Muito trabalho, porque realmente tem que trabalhar, nessa oportunidade. Muitas viagens da minha esposa, muitas noites de sono, me ajudando, mas graças a Deus. Não é? E quando fomos construir a casa lá, eu disse assim, tem que construir, como é que vamos fazer? Eu disse, faz a garagem. Aí a minha própria irmã disse assim, vai fazer a garagem sem carro. Vai fazer o quê? Botar 2 bicicletas na garagem? Eu disse, um dia chega. O tempo de Deus pode acontecer, um dia vai acontecer. Assim, ora, eu não tenho agora, mas a casa não é minha, faça a garagem, tudo por portão, tudo certinho. Durante muito tempo, servia de guardar o brinquedo de Nicole. Mas o Deus é bom. Ando de bicicleta? Claro, irmãos. Hoje de manhã eu estava de bicicleta, normal. Mas se eu posso vir no carro, é claro que também não vou vir direto de bicicleta. À noite já vim no carro, para a glória de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Agora, havia um impulso no meu coração e no de Ju para a gente orar em relação a isso. Eu entendia, é de Deus. Como ele vai fazer? Não sei. Em primeiro lugar. Em segundo, quando é de Deus, as orações são respondidas e o próprio Deus nos impulsiona a orar e as circunstâncias se tornam favoráveis.
as portas se abrem. À medida que você vai orando, de acordo com a vontade de Deus, Ele vai providenciando pessoas, meios, as portas vão se abrindo favoravelmente. E em terceiro lugar, aquelas pessoas que tentam desmotivar, elas não conseguem quando a oportunidade vem de Deus. Porque há uma força do próprio Deus que nos capacita a perseverar naquela oração e naquele propósito. Para que quando aconteça, a gente não diga, foi o meu braço, foi a minha vontade. Não, você vai dizer, foi Deus que me capacitou a perseverar. Foi a força dele, foi Ele, foi a graça dele. Eu só não desisti porque Ele não permitiu. Então Ele impulsionou a orar, Ele abriu as portas e Ele levou a gente a desconsiderar toda palavra que ia nos desmotivar. Ele nos levou a perseverar, irmãos. Foi isso que aconteceu com Bartimeu. Ele permaneceu firme. Sua oração foi atendida. E sua resposta foi favorável para a glória de Deus. Significa que quando é Deus que está nos mostrando a oportunidade, Ele também, na hora certa, Ele atende ao nosso clamor. Isso eu digo a você. Você não vê como, mas se você sente vontade de orar, ore. Compartilhe seu pedido de oração com pessoas que você gosta, que você ama. Pessoas que vão acreditar que realmente você está sentindo esse desejo vindo de Deus. Chame outros para orar com você. Não cesse, não dê descanso em relação a isso. Pastor, mas eu coloco toda quarta. Coloque. Ore até que aconteça. Ore, busque. Bartimeu clamou, tentaram calar. Ele falou mais alto. Jesus parou e disse, chama ele. Ele disse, é de Deus, vou lá. Ele foi, sua vida foi transformada. E aqui em quarto lugar, dirigindo-me para o final. Quando ouvimos o chamado de Deus, devemos dizer sim. E devemos vir a Ele com entusiasmo. Quando Deus nos chama, queridos, Bartimeu respondeu rapidamente quando ouviu o recado que Jesus o chamava. O verso 49, a parte B, verso 50, dizem assim, chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Percebe? Bartimeu foi rápido. E aqui, irmãos e irmãs, não devemos esquecer que Bartimeu era deficiente visual. E Jesus estava sendo acompanhado por uma multidão além dos discípulos. Mesmo assim, diante da oportunidade de ter, quem sabe, sua vida transformada, Bartimeu não deu nenhuma desculpa para não ir a Jesus. Ele não deu desculpa. Ele não disse, tudo bem, estou clamando, ele me chama, mas eu sou cego. Não dá não. Será que tem como alguém dizer, vai lá até ele, porque ele não consegue vir ao Senhor, ele nem sabe a direção, ele está apenas ouvindo. Ele tem uma noção, mas... Não, Bartimeu disse assim, é Deus. E quando é Deus, meu irmão, eu atendo rápido, vou lá. Como eu vou chegar, não sei, mas eu vou. É claro que se pressupõe que alguém pegou no braço de Bartimeu, e Bartimeu disse, me leva, me leva, me leva. E até chegar diante dele, a pessoa disse, é ele, você está diante do Cristo. Não é? Há uma aplicação aqui, irmãos. E nós, irmãos, será que nós estamos tendo a mesma disposição para atender o chamado de Deus quando vem a nós? Nós estamos atentando para o seu chamado. Por exemplo, quando Ele nos chama para uma comunhão mais íntima com Ele. Você sabe que Deus está lhe chamando para você renunciar a algumas coisas, para que então na sua agenda o tempo fique mais avantajado, para que essa vantagem no tempo seja justamente usufruída aos pés de Cristo, ao lado de Deus. Você sabe que Deus está constrangendo você a deixar algumas atividades lícitas, não são pecaminosas, lícitas, mas que de acordo com a sua agenda atarefada, o que é lícito está tomando lugar daquilo que é prioritário na comunhão com Deus. E Deus está lhe chamando, inclusive agora, dizendo, você precisa deixar isso de lado e estreitar a intimidade comigo. Será que nós estamos de fato atendendo essa chamada dele? Estamos de fato tendo prontidão para dizer, ok, eu obedeço? Assim como Bartimeu lançou aquilo que para ele era importante, sua capa. O cara era mendigo, sua capa para proteger do frio.
O texto diz, Bartimeu deixou a capa fora e disse, a capa é importante, mas e agora? A Jesus é mais importante do que tudo que eu tenho. Então, de repente, é importante o que você está fazendo. Não estou dizendo que não é. Mas ele está chamando você para estreitar os laços, a intimidade, a comunhão. Está chamando você para uma leitura mais dinâmica da Escritura, que você deixou de lado. Que você está lendo, mas de forma esporádica. Está chamando você para uma frequência mais aos cultos, às atividades da igreja. Está chamando você para servi-lo com mais zelo e dedicação. Nós estamos atendendo ao seu chamado, irmãos. Respondam a vocês mesmos, assim como eu devo responder a mim mesmo. Respondam intimamente no coração. E vocês, meus queridos, que nos visitam, que nos assistem, que nos ouvem aqui na Redondeza. Vocês estão atentando ao chamado de Deus para se converter a Cristo. De repente você já ouviu Ele lhe chamar. Você sabe que está na hora de dar um passo decisivo. Você sabe que está na hora de você tomar uma decisão séria. Uma decisão de andar com Ele. De ficar flertando entre Ele e o mundo. De ficar com os pés nas duas canoas. Sem sair do canto. Se andar, vai cair. De repente você sabe que Ele está lhe chamando para você render-se a Ele. Para você caminhar com Ele. Não fique procrastinando, deixando para amanhã. Talvez porque você está agarrado a algumas coisas que você julga importante. Faça como Bartimeu. Lance fora como ele lançou a capa. Porque o mais importante é estar com Cristo e andar com Ele. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, a parte B, chega a dizer assim, ó. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. É agora, é hoje, irmãos. Sendo assim, Bartimeu foi transformado, porque ao ser chamado por Jesus, ele não demorou e rapidamente ele foi ao encontro de Cristo. E em quinto lugar, nós devemos saber o que pedir quando a oportunidade chega. Esse é outro problema que nós temos. Você ora pela oportunidade, mas quando ela está diante de você, você não sabe o que fazer. Você pediu tanto a oportunidade, quando ela chega, você fica perdido, sem saber. Porque você não elegeu prioridades. Muitas vezes nós ficamos aguardando a oportunidade e quando ela chega, na hora que ela aparece, nós não sabemos o que fazer com ela. E isso não aconteceu com Bartimeu, não. Pois ele sabia exatamente o que desejava. Se não, vejamos o verso 51. Perguntou-lhe Jesus. Aqui é a pressuposição. Alguém já levou Bartimeu, chegou diante de Jesus. O encontro está acontecendo agora. E Jesus olha para Bartimeu, que não vê, mas o ouve. E Jesus diz assim, que queres que eu te faça? Pensa numa pergunta emblemática. Não é fácil não essa pergunta, irmão. Porque quando essa pergunta chega de maneira assim, rápida, inesperadamente, nós precisamos ter em mente, definido, o que de fato nós queremos para a nossa vida. Nós precisamos ter um plano, nós precisamos ter um objetivo definido, concreto. Vocês já pararam para pensar? Quando Jesus falou, o que queres que eu te faça? Se ele dissesse, quero que o Senhor me dê uma esmola tão grande que eu passe 1 ano sem pedir esmola. Ele continuaria cego, depois de 1 ano, dependendo do povo lá no mesmo lugar. Percebe? Mas é uma possibilidade, né? Mas Bartimeu não fez isso, não. Bartimeu respondeu assim, mestre, que eu torne a ver. Sabe o que significa? Bartimeu está dizendo, Senhor, eu tenho muitas necessidades, muitas. Eu sou mendigo, sabe? Eu dependo dos outros, mas eu quero algo que se o Senhor resolver, eu correrei atrás para eu resolver o resto. Eu sou deficiente visual, mas eu posso trabalhar depois disso, se o Senhor abrir os meus olhos, que eu torne a ver. Ele estava determinado, ele sabia o que queria. E aqui nós precisamos, irmãos, ainda que você não consiga ainda realizar, mas você tem que ter determinado o que você quer para a sua vida. O que é que você quer? Onde é que você quer chegar? O que é que você projeta? Não, eu estou aí, igual a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não! Eu estou aqui dizendo, Senhor,
Na hora que aparecer as oportunidades, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. Se eu vou chegar lá, é outra coisa. Se o Senhor vai conceder isso, eu não sei. Se o Senhor quiser, amém. Se não quiser, amém também. Mas eu estou dizendo, se o Senhor me der a oportunidade, é isso que eu quero. Se o Senhor não me der, tudo bem, não tem problema, não vou ficar frustrado. Mas se o Senhor me perguntar o que é que você quer, eu digo, eu quero isso e isso. Percebe, irmãos? Ou seja, em algum momento da vida, que não sabemos exatamente quando, Bartimeu ele perdeu a visão. Notem que Bartimeu pediu para recuperar a visão. A pressuposição é, ele não era cego de nascença. Houve um momento na história dele que ele se tornou deficiente visual. Então, possivelmente, Bartimeu estava dizendo, se eu recuperar a visão, eu volto a ser melhor do que o que eu era até. Não é? Então, quando Jesus chega e diz assim, o que queres que te faça? Rapidamente, assim, que eu torne a ver. Pronto, é isso que eu quero. Percebe? O que chama a atenção no texto é que Bartimeu, ele sabia de fato o que ele queria. E é assim, irmãos, que nós devemos ser. Sejamos pessoas sábias na hora de pedir aquilo que nós queremos pedir a Deus. Porque Tiago, capítulo 4, verso 3, chega a dizer assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A ideia aqui é que o que está sendo pedido não é ilícito, não. É a intenção do que vai ser feito com o que está se pedindo. Não é que a pessoa está pedindo algo fora da vontade de Deus, assim. Não. O que ele está pedindo aqui é lícito, mas ele não está recebendo porque Deus está vendo a intenção do que ele vai fazer com aquilo que é lícito, se ele receber. Então, assim, você pede mal, porque você pede o que é lícito, mas você pede para esbanjar em seus próprios prazeres. Daí você não recebe. Entende? E quem sabe alguém esteja imaginando assim, pastor, me complicou um pouquinho. Diante disso, diante do que eu estou ouvindo, eu preciso ter a sabedoria para pedir as coisas certas, pastor. Mas onde é que eu vou adquirir sabedoria, pastor, para saber o que pedir? De onde vem a sabedoria para eu ter o discernimento, para saber responder corretamente a pergunta que queres que te faça? Pois bem, querido, no próprio livro, ou melhor, na própria epístola de Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera e ser-lhe-á concedido. De repente, o primeiro pedido seu e meu nesta noite não é nem por algo extra, é por sabedoria. Senhor, eu quero ter sabedoria, porque na hora que a oportunidade aparecer, dizendo assim, o que queres que te faça? Que o Senhor me dê a sabedoria do céu para eu responder certo. Não é? Talvez seja a maior necessidade minha e sua nesta noite. Sabedoria para saber como se comportar diante das oportunidades. Então, irmãos, eu aplico dizendo, e nós, irmãos e irmãs, estamos pedindo a Deus aquilo que está no centro da sua vontade? E ainda que, né, peçamos sabedoria para saber se estamos ou não fazendo isto. Agora é para terminar mesmo, irmão. De fato, viu? Em último lugar, Jesus fez por Bartimeu muito mais do que ele imaginava. Porque o encontro é transformador. Porque o encontro não só deu visão física a Bartimeu. Não. Bartimeu foi até Jesus com um propósito, inicialmente falando. Recebeu o restabelecimento da visão. Porém, Jesus fez algo muito melhor por Bartimeu. Bartimeu foi salvo, irmãos. Bartimeu foi salvo. Bartimeu recebeu a bênção da salvação. Sim, Bartimeu teve seus olhos abertos duplamente, tanto no aspecto físico como espiritual. O versículo 52 diz assim, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Detalhe, ele foi salvo antes mesmo de receber a bênção que tanto ele queria, que era a recuperação da sua visão. Sabe por quê? Essa ordem de prioridade? Porque nós servimos a um Deus bom, maravilhoso, poderoso para fazer muito mais do que o que pensamos e pedimos. Mas a prioridade de Deus, a maior dádiva de Deus, o maior presente de Deus disponível em Cristo é a salvação da minha e da sua alma. É o perdão dos nossos pecados. Jesus não veio simplesmente para melhorar a nossa vida. Jesus veio para nos dar
a reconciliação com Deus. Ele veio para morrer na cruz e aplacar a ira de Deus que estava apontada para nós e fazer com que esse Deus que estava irado conosco, em Cristo, passasse a nos ver com misericórdia e nos justificasse e nos desse a bênção da reconciliação. E em Cristo somos salvos para a glória de Deus. Essa é a maior bênção. Essa é uma bênção, irmãos, que realmente é algo que não pode ser tirado de mim e de você. Tudo mais, hoje recebemos, amanhã podemos vir a perder. Mas a bênção da salvação é algo que não se perde, é algo que é eterno para mim e para você. Então, de repente você entrou aqui ou está nos assistindo ilicitamente. Não é que é errado. Você diz, pastor, eu estou angustiado, precisando de uma intervenção de Deus na minha vida profissional, material, amorosa, no meu casamento. Eu preciso de uma intervenção. Saiba, Deus é poderoso para intervir e lhe abençoar. Mas o principal é que você saia daqui reconciliado com Ele, Deus, por meio de Cristo, que deu a vida em meu lugar e no seu lugar também. Percebe? Então Bartimeu foi salvo, e depois, então salvo, o texto diz, imediatamente tornou a ver. A primeira cura de Bartimeu foi espiritual, percebe? Os olhos se abriram espiritualmente, o entendimento se abriu, aquilo que gerou em Bartimeu a vontade de se encontrar com Cristo, lá atrás, aquela palavra semeada, que não sabemos de fato o que chegou a ele, mas ele ouviu falar da fama de Jesus, brotou de tal maneira que levou ele a rejeitar as vozes contrárias, levou ele a ir a Cristo, e levou ele a responder certo a pergunta, e levou ele a ser salvo para a glória de Deus. Percebe? E aí no final, recebeu também a bênção. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus de estrada fora. Ô querido, do que adianta você ter a bênção de Deus na área material, um bom emprego, do que adianta você ter até um bom casamento, do que adianta você ter todas as bênçãos temporais, mas você não ter a maior bênção, que é a salvação que levará você a seguir Jesus estrada fora. Você quer ser abençoado e andar sozinho? Não, porque toda bênção transitória um dia chega o fim, toda. Mas a bênção que leva você a andar com Jesus estrada fora é uma bênção que jamais se findará. É algo que nos acompanhará até os novos céus e a nova terra, para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar a esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, e que Ele conceda a você hoje o mesmo que concedeu a Bartimeu. A salvação em Cristo, se assim ainda você não desfruta. Ó Deus amado, Deus eterno, eu oro agora, Senhor, baseado nesta palavra que acabei de pregar, e peço que o Senhor a aplique em nossos corações, como tem feito mediante a pregação. Ó Deus amado, a palavra foi pregada, mas os frutos gerados por ela dependem de Ti. Então que em nome de Jesus se aprover a Ti, que através dessa palavra vidas sejam salvas, que haja reconciliação contigo, que as pessoas aqui, ó Pai, que ainda não tiveram seus olhos abertos espiritualmente, sejam nesta noite, Senhor, ó Deus, abençoadas, que os olhos espirituais se abram, que o entendimento, Senhor, seja realmente, Pai, abençoado, e a pessoa creia no sacrifício de Cristo, e ande com Jesus de estrada fora. Mas também, Senhor, se há alguém aqui precisando de uma bênção temporal, se há alguém precisando de uma bênção, Senhor, transitória, mas é importante, ó Deus, vem intervir nesta noite. Tu és poderoso para fazer muito mais do que o que pedimos ou pensamos, e está tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.